meus amados. Amém. Glória a Jesus. Amém, irmão. Glória a Deus. A paz de Deus para todos. Amém. Deus Amém. abençoe. Glória a Deus. Então, nós vamos dar um início, tá bom? Nós vamos iniciar. Glória a Deus. Depois Deus vai preparando, mais irmãos vão entrando, né? Glória a Jesus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Vamos iniciar a leitura da Bíblia com uma oração, primeiro ao nosso Pai Eterno, para que o Senhor nos guie pelo seu Espírito Santo, na luz da palavra, e depois o Senhor da graça nós vamos ler. Então, todos juntos, unidos em Cristo Jesus, buscamos a face de Deus em oração. Amém. Amém. Toda a glória pertence a Deus. Toda a glória a Jesus. Eterno Deus e Pai nosso que habita nos céus, em nome do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, teu Filho, Pai, estamos todos unidos em Cristo, buscando a tua presença com os nossos joelhos curvados, a qual, Senhor, nós glorificamos o teu nome e a teu Filho, a qual deu a vida por todos nós. E nos dias de hoje, reconhecemos Cristo como nosso fiel Salvador. Ele é a verdade, ele é o caminho. Glória ao nome do Senhor Jesus. E nele há vida. Sem Cristo, nós não iríamos te conhecer, Senhor. Hoje temos o conhecimento da tua divindade através do nosso Senhor Jesus. Graças te damos por tudo, Pai eterno. E pela palavra que tu nos guia nela, através do teu Espírito Santo, que o Senhor, seu Filho, deixou, Senhor, que esse Consolador estivesse conosco até a consumação do século, a qual sentimos o Espírito Santo, ele estar entre nós, dentro dos nossos corações e manifestando a sua glória. Pai, rogamos em nome de Jesus, nós vamos ler, Senhor, Mateus capítulo 7, do versículo 13 em diante. Dai-nos a luz, dai-nos a sabedoria, para que falamos na luz da tua palavra e que haja transformações em nossa mente, para que possamos, Senhor, brilhar na tua presença. Senhor, apresentamos também, são vários pedidos, mas o irmão Davidson, amanhã ele vai, o advogado chamou ele, referente à aposentadoria dele. Senhor, permita que o teu filho receba essa aposentadoria também. Ele precisa, Senhor, tu sabes de todas as causas. E de toda a nossa querida Irmandade, Senhor, que também, Senhor, se encontra lá no YouTube, como aqui, Senhor, na nossa reunião aqui na salinha do Zoom. Guarda-os debaixo do sangue de Jesus e todas as necessidades deles, eterno Deus. Senhor, atende, Pai. E nós vamos estar felizes pelas obras que tu está sempre fazendo. Que a tua misericórdia seja derramada em todos os corações. Assim, Senhor, te damos graça por tudo, em nome do nosso amado Salvador, Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Amém. Glória a Jesus. Toda a glória. Amém. Glória a Deus. Sim, Senhor. Bendito é o teu nome. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado, irmão. Amém. Amém. O pessoal fica escrevendo para ele alguma coisa, palavra. Glória Não a tem. Deus. Glória a Jesus. Toda a glória pertence a Deus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, vamos ler aqui, irmãos. Deus seja louvado. Amém. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra de Deus que está no livro de Mateus, segundo o Evangelho por Mateus, capítulo 7. Glória a Jesus. E nós vamos ler do versículo 13 em diante. Nós estamos sempre lembrando, irmão, que é uma leitura da Bíblia. Nós vamos ler, fazer uma leitura, né? E aqui tem os ensinamentos do Senhor Jesus.
que é a continuação do Sermão da Montanha. E aqui o Senhor, ele já tem falado, nós já lemos o juiz temerário, as coisas santas não dê aos cães, e a perseverança na oração. Agora, tem a porta estreita, os falsos profetas, e devemos ouvir e cumprir a palavra de Jesus. Tá bem? Então, vamos lá. Vamos ler com a ajuda de Deus. Aqui no livro, irmãos, que já na leitura anterior, nós paramos aqui no versículo 13, onde se fala, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e a porta apertada é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E aqui o Senhor já deu a graça de nós ter falado na leitura anterior. Sabemos que a porta estreita, só para recapitular, ela é Cristo Jesus, ele é a porta estreita, e a porta larga são as coisas do mundo, os pecados, né? Cheio de iniquidade. E vemos aqui, irmãos, glória a Jesus, que a porta estreita, ela tem um caminho apertado, significa, só para recapitular, que o Senhor, ele apresenta duas portas, e quem escolhe a porta somos nós, amados. Somos nós que decidimos isso, se queremos entrar na porta estreita ou na porta larga. Então, ele mostrou que a porta estreita, ela é apertado e o seu caminho, né, é apertado. Então, ela é estreita e o caminho é apertado. Só que ela conduz à vida eterna. Essa porta é Cristo. Quando nós decidimos entrar na porta estreita, então nós vamos fazer a vontade do Pai e não mais a nossa vontade, a vontade da carne, o desejo da concupiscência desse mundo. Aí, bem-aventurado é o homem, a mulher, que ele tem uma sábia escolha de escolher a fazer a vontade do Pai. Todos que fazem a vontade do Pai estão na porta estreita, por quê? Porque ele vai abdicar de um monte de coisas deste mundo. Agora, a porta larga, irmãos, nós sabemos que muitos se perdem por ela, e muitos entram por ela, que é a porta, fala-se da mentira, do engano, da prostituição, do adultério, da fornicação, da bebedice, glutonaria, e aí vai indo, irmão, calúnia, fofoca, palavras torpes, palavras vãs, e assim vai, tem divisão na família, divisão na igreja, divisão entre os irmãos, são pessoas também que criam, faz que está aqui, inclusive eu vou até ler, irmãos, aqui no livro de Gálatas, está bem claro, para que tudo isso aqui é uma porta larga, que são os desejos da carne. Em Gálatas, capítulo 5, onde se fala da obra da carne e os frutos do Espírito. Então, tudo que é porta larga está aqui, irmãos, ó. Porque as obras da carne são manifestas. Prostituição, a impureza, o que é a impureza? Uma pessoa que ele tem desejos maliciosos, olhos maliciosos, lascívia, as vestimentas, a pessoa que faz sensualidade, provoca sensualidade, a cobiça também é a porta larga, tá bem? A idolatria, a feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas. Então, amado, heresias, discussões, dissensões, tudo isso é uma porta larga e ela conduz para o inferno. Ela leva, porque próprio aqui, se você ler aqui no versículo 21, aonde diz assim o apóstolo Paulo, fala sobre a inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, coisa semelhante a essa, acerca dos quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, a porta larga é quando a pessoa tem desejo, ele quer aproveitar esse mundo,
ele quer participar da iniquidade deste mundo, das festas pecaminosas, enfim, das idolatrias, e assim por diante. Muitos desses entram por essas portas, e ela conduz, então, ao erro, e conduz, infelizmente, para o lago do fogo eterno. Então, amados, como que nós podemos saber se estamos na porta às escolhas, na porta estreita ou na porta larga? É simples. Se você aceitou Jesus Cristo, seu Salvador, e submete a sua doutrina, submete os seus ensinamentos, submete os conselhos da palavra e vive, porque quem anda com Cristo, irmão, é criticado, caluniado, perseguido por causa da palavra de Deus. A porta estreita é isso, aperta. Só que tem um detalhe, é um tempo só aqui na Terra para nós vivermos na eternidade. E a porta larga seria um tempinho na Terra para que as pessoas depois fossem condenadas para toda a eternidade no lago do fogo eterno. Então, amados, glória a Deus que o Senhor nos apresentou essas duas portas e assim nós vamos saber discernir qual que nós queremos. Isso parte de nós. Nós temos, graças a Deus, senso, nós temos juízo e devemos, então, tomar as atitudes. Creio que todos entenderam. Isso foi para recapitular o anterior, tá bom? A leitura da Bíblia anterior. Agora nós vamos para o nosso verso aqui, glória ao nome do Senhor, o versos 15. Aqui diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até a vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Versículo 16, Jesus cumprimenta: por seus frutos os conhecerei. Porventura colhem as uvas dos espinheiros ou o figo dos abrolhos? Assim, toda árvore que produz bom fruto e toda árvore que produz má frutos, não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, vejamos aqui, irmãos, nesses 5 versos, o nosso Senhor Jesus ensinando tanto os discípulos quanto a multidão, aqui no ensinamento que ele está passando, ele está dizendo para que tenhamos cuidado, quer dizer, acautelai-vos, prestem atenção, fiquem atentos dos falsos profetas, porque ele se veste como lobo. Qual é a intenção do falsos profeta? Ele se veste como lobo para dissimular como se fossem ovelhas. Mas, na verdade, irmão, o que é dissimular? Fingir. Eles estão fingindo que são como ovelhas, mas, na verdade, eles são lobos devoradores. E eles vêm disfarçados até como se fossem discípulos verdadeiros. É isso que o Senhor Jesus está ensinando a nós, tá, irmãos? No dia de hoje, sempre houve e sempre haverá. Haverá pessoas que eles vão vir disfarçados como se fossem uns verdadeiros discípulos, mas, na verdade, não são. E assim o Senhor nos ensina através do quê? Do comportamento deles, pelo fruto. Então, meus amados e queridos irmãos, nós temos que entender o seguinte: nós temos que ser manso como uma pomba, mas prudente como uma serpente, como o Senhor Jesus nos ensinou. Então, nós temos que estar atento, tá bom? As pessoas que vêm até a nós, e só vamos saber se é realmente uma ovelha pelo seu comportamento, e o lobo também pelo seu comportamento. E aqui, no caso, está se dizendo de uma árvore. Quando ele falou do lobo, então nós já entendemos aqui que eles vêm disfarçados como verdadeiros discípulos, mas são falsos discípulos.
vem para destruir, tá bom? A vida de algumas ovelhas. Aqui nós também, o Senhor Jesus, agora ele vai falar sobre os frutos. Que quando você olha para um cristão ou para uma mulher cristã, né, um crente, seja um homem ou uma mulher, você vai observar, porque muitos irmãos falam de Deus, muitos falam de Jesus, muitos dão glória a Deus, manifesta, mas, irmãos, não é isso que quer dizer que somos crentes. O verdadeiro cristão e a verdadeira cristã, você vai observar as obras, os frutos que o Espírito Santo fez naquela pessoa. Então, pelos frutos é que nós vamos conhecer a árvore. Tá certo, irmãos? Não dá para você colher, como Jesus falou, não dá para você colher uma uva numa árvore de espinheiro. Tá muito claro isso aqui, né? E nem figo dos abrolhos. Então, o Senhor Jesus, que assim toda árvore boa, ela vai produzir fruto bom, e toda árvore má produz frutos maus. Irmãos, é aí que nós, então, temos que estar na comunhão, atento, ter um espírito, né? Pedindo a Deus discernimento de espírito, para que a pessoa que você está conhecendo, que se diz crente, e que está entrando na sua vida, no círculo da sua amizade, a primeira coisa que você tem que olhar é o comportamento desse irmão ou dessa irmã, para ver se esse irmão ou essa irmã, o comportamento dele é produzido pelo Espírito Santo. São obras boas, é uma pessoa casta, é uma pessoa idônea, é uma pessoa que espera no Senhor, transmite a paz, transmite a confiança para ter fé, transmite para as pessoas para que elas busquem a Deus, a fé. Então, esse você vai ver que é uma árvore que dá frutos bons. Árvores que dão mau fruto, são aqui, assim, os bons frutos também, os testemunhos de cada servo e serva de Deus, que os testemunhos são veraz, não escandaliza o Senhor, não escandaliza a obra de Deus, não provoca escândalo. Então, essa árvore, esse fruto que dá, é muito boa essa árvore. Então, o caráter desse irmão, dessa irmã, produz por causa do Espírito Santo. Agora, quando uma pessoa que ela tem os seus frutos maus, são pessoas que amaldiçoam outras pessoas, são pessoas que desejam mal, mesmo que são crentes, mas querem fazer justiça de morte na vida de outras pessoas, são pessoas também, irmãos, que leva de pouca importância as coisas de Deus, não leva com reverência, são pessoas que trazem escândalo na obra de Deus. Está entendendo, meus amados? Então, essa árvore, ela é má. Os frutos dela, porque um crente que traz escândalo, mau testemunho, é caluniador, caloteiro, caloteira, engana, quer o egoísmo, só o bem para ela, não vê o seu próximo, é uma pessoa mentirosa, uma pessoa que só quer tirar proveito de cima de outras pessoas, este aí, o fruto é mau, não é um fruto bom. E essas obras são malignas, e obras malignas não é de Deus, né, irmãos? Vocês sabem disso, que as obras malignas procedem do adversário. Então, pelos frutos, é assim que vai se conhecer a árvore. Se uma pessoa é mentirosa, a árvore não presta. Se uma pessoa é caloteira, a árvore não presta. Tem que ser muito claro como o Senhor Jesus ensina aqui na Bíblia, meu irmão. Vocês estão entendendo, queridos? Então, e Deus está nos dando graça para que nós agora começamos a meditar quem somos nós na presença do Senhor. Ele nos chama nesta graça, ele perdoa os nossos pecados, mas nós estamos sendo transformados pela palavra dele ou não estamos sendo transformados? Porque para ser transformado, tem que se deixar a palavra transformar a sua vida. É dando ouvido à voz do Senhor, dando ouvido aos conselhos do Senhor Jesus, dando ouvido à palavra de Deus. E assim, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, essa pessoa é transformada. É por isso que aqui a palavra de Deus, ela está bem claro dizendo, né, que nós temos que ouvir a doutrina do Senhor,
que é a doutrina? Ensinamento. É trazer para nós luz, sabedoria, e somos nós, então, que acatamos esses ensinamentos e nos dedicamos ao Senhor, ao nosso Mestre, para nós ser verdadeiro, um discípulo verdadeiro, produzindo frutos para a glória de Deus. Porque um bom cristão, uma boa cristã, o mundo glorifica a Deus. Porque quando olha em cada um de vocês, diz, este é uma mulher, este é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus vivo, esse aqui, as obras de santidade, e isso Deus é glorificado, o nosso Pai é glorificado na vida de cada um de vocês. Agora, irmãos, o que é uma árvore má? É quando ela produz fruto, como nós falamos aqui agora, né? A mentira, o engano e assim por diante, a prostituição também já é o pecado, e as ações dessa pessoa não condiz com a palavra de Deus. Em vez de amar, odeia, e quer a justiça, e quer a morte do seu próximo, quer que Deus elimina, tira porque está pisando no seu calo. Irmãos, isso não pode estar entre nós, tá bom? A árvore má, por quê? Porque se os frutos não prestam, a árvore também não presta. Vamos dizer isso aqui materialmente. Imagina assim, ó. Nós vamos nos pés de uva. Tem dois pés de uva. Então, do lado direito tem uma uva que você chupa e sente a doçura da uva. E do lado esquerdo tem uma outra uva da mesma espécie, o mesmo tipo da uva, só que você chupa aquela, está azeda, muito forte, azeda mesmo, irmão. Então, a pergunta é, aquele que você pegou um cacho dele e é doce, você quer devorar tudo, você chupa todo o cacho da uva. O que é azedo, um só basta, você não quer mais dar continuidade. E nunca mais você vai naquele pé do esquerdo que produz essas uvas ruins. Você não quer mais. Por quê? É desprezível. Amados, as nossas obras, elas têm que ser boas para que vocês e eu e cada um de nós sejamos árvores boas na presença do nosso Senhor. Bom, quanto às árvores má, como diz aqui, né? Por causa dos seus frutos. Então, irmãos, o que vai acontecer aqui? A palavra, a própria boca do Senhor Jesus, ele diz assim, no versículo 19, toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança no fogo. Isso aqui o Senhor está dando juízo final para essa pessoa. É isso. Toda árvore que não presta vai ser cortada da presença de Jesus e vai ser lançada no lago do fogo eterno. Por quê? Ela só produziu má fruto. Ela recebeu a palavra, ela não deixou a palavra transformá-la, ela não permitiu, não deu ouvido à voz da palavra de Cristo e de Deus, e ela quis ser da natureza dela, da humana. E assim, então, amados, o Senhor, no dia da ceifa, cortará esta árvore, porque vai ser lançada no lago do fogo. Amados, é como nós que somos pais. Vamos falar nós de pais, né? Imagina os seus filhos, vocês dão um conselho para os seus filhos, e vocês têm 2 filhos. Um filho te ouve e obedece, e você só vai dar conselho bom, você não vai dar conselho ruim. E eles te obedecem. Mas tem um outro que ele não está nem aí com os seus conselhos. Eles querem se aventurar, ele quer arriscar, desafiar vocês. Infelizmente, isso existe no meio de nós. Aquele espírito desafiador, quer dizer, ele vai contra a palavra do pai, da mãe, e não aceita, fica desobediente. E apronta, e acontece muitas coisas, até um risco dele morrer, e também passar por situações que nunca mais pode reverter. Assim somos nós, espiritual. Bem-aventurado quem estiver aqui, irmão, e meditar sobre a sua vida. Pode existir, eu não estou aqui, irmão, em nome de Cristo, vamos dizer, julgar e acusar ninguém pode, só Deus que conhece o coração de cada um. Mas, se nós aqui tivermos a árvore boa, ela está sempre obediente ao Senhor, glorifica a Deus. Mas se tiver alguma árvore que está produzindo frutos maus, que hoje seja o dia que você possa ouvir esse conselho e deixar que a palavra de Deus transforme o teu coração.
Você vai desviar de todo o mal. Saia das situações que não agradam ao Senhor e vai para os pés do Senhor. Naquele dia, você não vai ser cortado perante o Senhor, porque vai ter fruto. Haverá fruto da glória de Deus na sua vida. Aquele que não estiver dando um bom testemunho perante Cristo e perante o nosso Pai Celestial e o teu Espírito Santo, que hoje, em nome de Jesus, que você revê isto, um conselho divino, que é um conselho da Bíblia, é a Bíblia Sagrada. Aliás, esse conselho é de Jesus, o nosso Senhor Jesus. Pode ver que é Ele que está falando. Então, Ele é o dono das almas. Ele é dono da minha alma, da alma de cada um de vocês. Então, meu amado, minha amada irmã, se houver entre nós alguém que está procedendo com falsidade, querendo passar pessoas para trás, a fazer coisas desagradáveis a Deus e também trazer escândalo para o Senhor, em nome de Jesus, ouça esse conselho antes que o Senhor venha ceifar e cortar, e aí não tem mais o que fazer, porque a árvore que não presta vai ser cortada, irmão. É o Senhor Jesus que está ordenando isso. Então, nós só estamos transmitindo e só estamos falando para que ainda há tempo. Olha como Deus é longânimo, amoroso, Ele está dando tempo para que cada um de nós vamos nos consertar, vamos nos limpar, para que possamos dar bom fruto ao Senhor. Na verdade, nos limpar, Jesus já nos limpou através do batismo. O problema é que tem muitos que são batizados e não querem andar com Jesus, quer continuar andando segundo o seu bel prazer e não mais a Cristo. Por isso que é a porta estreita, a porta larga, o fruto, o falso profeta, o lobo, enfim, as ovelhas, está tudo aqui. Jesus conhece a mente e o coração de cada um de nós. Então, meus queridos irmãos, espero que vocês recebam com muito amor, com muito carinho, porque a árvore que for má, ela vai ser cortada perante o Senhor Jesus. E não haverá nesse dia piedade. A piedade é hoje, a misericórdia é hoje. No dia do juízo, vai ser, todos vão apresentar-se diante do Senhor. Para os cristãos, estarão no tribunal de Cristo. E para aqueles que praticam a iniquidade, estarão na presença do Senhor, nosso Deus, no dia do juízo final, o grande trono branco, Apocalipse capítulo 20. Então, meus queridos, vamos nos santificar pela palavra. Vamos dar ouvido que o Espírito diz às igrejas, que são vocês a igreja. Para dar ouvido é obedecê-lo. Nós temos que estar, irmãos, debaixo da obediência do nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, como é que nós vamos conhecer os bons frutos, os maus frutos? Através do testemunho de cada um. É muito importante vocês observar os vossos testemunhos. Sede vigilante. Tome cuidado com mentira. Todo mentiroso também estará condenado ao fogo eterno. Então, tome cuidado com tudo isso. Tá bem, meus amados? Todos entenderam, irmão? Vou abrir aqui. Todos entenderam essa passagem? Glória Sim, a Deus. irmão Júlio, paz de Deus. Sim, Obrigada. irmão. Amém. Sim, irmão Júlio. Paz de Amém. Deus. Amém, filha, amém. Então, vamos dar a continuidade aqui, tá bem? Meus irmãos, então vamos agora numa outra passagem. Jesus disse assim, ó, no versículo 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Aí Jesus vai responder para ele no versículo 23. Então lhe disse, aí Jesus disse, então lhe direi abertamente. O que quer dizer abertamente? Perante todos, perante os anjos, perante outros que estiverem na frente, vai ser aberto para todo mundo ouvir. Jesus vai dizer assim,
nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Irmãos, vamos entender essa passagem. Se vocês observarem, todo momento que Jesus está explicando sobre a porta estreita, a porta larga, ele está falando aqui sobre os falsos profetas, né, vestidos como ovelhas, mas são lobos devoradores. E se vocês observar pelos frutos, vão conhecer a árvore, frutos bons, frutos maus, árvore boa, árvore má. Então, vocês vão perceber que uma está puxando a outra. Jesus está falando dessas pessoas, porque, veja só, olha só, quando ele disse aqui que naquele dia, né, os outros vão falar assim, Senhor, Senhor, ele está dizendo que nem todos vão entrar no reino do céu. Então, meus irmãos, o que nós entendemos aqui na palavra? O Senhor está se referindo a ele e a si mesmo, que os outros vão falar com Jesus, dizendo, Senhor, Senhor, né? Então, ele está referindo ele mesmo como um juiz supremo, porque todos vão fazendo essa pergunta para ele. Então, o Senhor Jesus, ele é o juiz supremo, louvado seja Deus, de toda a humanidade. Irmãos, todos vão passar por Jesus. Toda a humanidade. Jesus não morreu pela humanidade? Então, ele é juiz supremo de toda a humanidade. Ele é o nosso juiz. É o juiz do mundo todo. Até do ímpio. É toda a humanidade, sem exceção. Então, meus irmãos, os verdadeiros discípulos, ele conhece o senhorio de Jesus. Os verdadeiros discípulos, eles conhecem a divindade do Senhor Jesus, ele conhece, né? Eles afirmam, como eu, vocês, nós estamos aqui, nós afirmamos que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor. Então, os discípulos verdadeiros, ele confessa Jesus, o senhorio de Jesus, pelos seus lábios, pelas suas ações. Porque dizer que eu amo Cristo, né? Vamos dizer que ama Cristo, mas dá mau testemunho, faz coisas erradas, engana o seu próximo, odeia, porque aquele que engana o próximo não ama o próximo. Não é verdade? Quem engana o próximo, que passa o próximo para trás, ele odeia o próximo, ele não ama o próximo. Ele não foi o que Jesus ensinou. Jesus ensinou, os verdadeiros discípulos seguem a palavra do Senhor dizendo assim. Jesus disse, um novo mandamento eu vos dou, que amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim, portanto, vós deveis amar uns aos outros, e verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, queridos irmãos, aqui a palavra do Jesus, ele está dizendo, irmão, que um discípulo verdadeiro, como está escrito aqui, ó, vocês, olha só, um discípulo verdadeiro não é por causa dele ser profeta, não, hein? Olha o que Cristo está dizendo aqui, ó, né? Olha, no versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós o teu nome, quer dizer, profetas, certo? Em teu nome não expulsamos demônio, quer dizer, expulsar um demônio. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então, veja, o verdadeiro, irmãos, glória ao nome do Senhor, os verdadeiros discípulos do Senhor são os que seguem a Ele. Glória ao nome do Senhor Jesus. São os que seguem a Ele, são fiéis a Ele. É isso que nós temos, louvado seja Deus, nós temos que entender, viu, irmão? Porque o discípulo verdadeiro não são por profecia ou porque expulsa demônios. Os verdadeiros discípulos são aqueles que seguem a palavra de Deus, seguem o conselho de Jesus e as pratica. Porque tem muitos que não pratica e ousa usar o nome do Senhor, usar o nome de Deus, profetiza, fala, mas as obras são totalmente ao contrário de ser uma obra santa. As suas obras são imperfeitas diante de Deus. Somente o verdadeiro discípulo são aqueles que realmente seguem a voz do seu Senhor e as pratica, e anda com o Senhor. Aí Jesus, no versículo 23, ele diz que ia falar abertamente para todos ouvirem, dizendo que ele nunca conheceu essas pessoas. Irmãos, todo aquele
todo homem, a mulher, que se diz que é crente, mas as suas obras são más, os testemunhos de escandalizar a Cristo, seus frutos que escandalizam a Cristo, verdadeiramente, Jesus está dizendo aqui que nunca conheceu. Porque se essa pessoa verdadeiramente tivesse conhecido Jesus, ela andaria na palavra do Senhor Jesus. Então, essa pessoa, esses nunca conheceram Cristo, nunca conheceu a palavra. Embora de ouvir, mas não a praticou, não conheceu o Senhor Jesus. Porque somente quem conhece Jesus é que pratica as obras que ele ordena, os ensinamentos dele. Porque ele é o caminho. É ele que nos conduz para o céu. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, aqueles que querem andar errado, conhecem a palavra de Deus e não aceitam o Senhor e quer andar segundo os seus próprios pensamentos, segundo o próprio desejo da sua carne, verdadeiramente nunca foi um discípulo do Senhor Jesus. Por quê? Porque não dá ouvido aos conselhos da Bíblia, que é a palavra de Deus. Não muda, não é transformado, não é transformada. E não deixa ser transformado. Então, amados, Jesus está dizendo assim: apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Irmão, o que é iniquidade? Iniquidade são pecados que as pessoas fazem continuamente, são pessoas que não pensam na consequência dos seus pecados, o que vai acontecer no futuro, ela não está nem aí, não está nem esquentando a cabeça o que vai sobrar para ela lá na frente, só vai pecando e vai se desvencilhando e não quer andar com o Senhor. Então, é isso que Jesus disse: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Quer dizer, são pessoas que não estão nem aí com a presença de Cristo e com a doutrina, e nem com seus ensinamentos. Ignoram os ensinamentos do Senhor. E pior, para cometer iniquidade, é porque não aceita o senhorio de Jesus na sua vida. Então, isso é sério, meus irmãos. Glória a Deus, é tão sério que isso pode levar a pessoa para a morte eterna, porque só pratica iniquidade. Todos estão entendendo? Meus amados irmãos, que está no YouTube, aqui do Zoom, todos estão entendendo? Foi bem claro esse assunto. A Irmandade no YouTube, vocês entenderam tudo, está aí na comunhão, glória a Deus. Lembrando que hoje o Senhor está dando de nós lermos, explicarmos assim, através da Bíblia, para que nós andamos na presença do Senhor. Quem está andando com o Senhor, que não venha a dormir, não seja dormente, mas esteja sempre atento na presença de Deus. Irmandade do Zoom, vocês entenderam a Irmandade da Salinha do Amor de Cristo? Todos entenderam? Sim, glória a Deus. Glória Deus a Deus. abençoe. Glória a Louvado. Deus. Deus é bom. Amém. Abençoe. Amém, amém. Eu vou fechar aqui, tá? Para dar continuidade. Então, estou fechando. Aqui também a Irmandade do YouTube entenderam bem, né, meus filhos? Louvado seja Deus. Então, espero que todos aqui estejam entendendo. Louvado seja Deus. Vamos dar aqui a continuidade. Agora vamos para o versículo 24, né? 24 ao 29. Aqui nós vamos ver aqui, amados, essa passagem que diz assim, ó. Perdão. Aqui, deixa eu virar aqui. O 24, ele diz assim: Jesus, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada na rocha. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, aqui Jesus, depois no versículo 26, ele diz assim: e aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, presta atenção, aqueles que ouvem as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato,
um homem falta de juízo, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão admirou da sua doutrina. Olha, irmãos, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então, irmãos, Jesus, ele tinha uma autoridade, tinha e tem, né? Eu estou falando que tinha porque quando ele estava com aqueles homens naquele dia, e ele tem porque ele está nos céus, está aqui entre nós, e é dado poder para ele, tanto no céu como na terra. Agora, vamos ver aqui, meus amados irmãos. No versículo 24, Jesus está dizendo, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras. Hoje mesmo nós estamos escutando a palavra do Senhor Jesus. Agora é a nossa vez. Os discípulos já dormem no Senhor, a multidão também já morreram, mas hoje somos nós. Nós nascemos em Cristo, hoje é a nossa vez. Tá certo? E Jesus está aqui dando 2 exemplos. Lembra que coisa linda, como Jesus é maravilhoso. O nosso Senhor é maravilhoso, irmãos. Sabe por quê? Olha só. Jesus nos mostra a porta estreita, ele dá um exemplo da porta estreita e a porta larga. Depois ele fala do falsos profeta, fala do lobo vestido de ovelha, né? Mas são lobos, olha as diferenças. E fala da árvore boa e da árvore má, dos frutos bons e dos frutos más. Observa tudo isso, irmão. E agora aqui ele está falando de 2 homens. O homem que o Senhor diz que aquele que escuta uma palavra do Senhor Jesus e as pratica, o que é escutar as palavras do Senhor e as praticar? É quando nós estamos ouvindo e nós vamos andar na palavra dele, nós vamos praticar, nós vamos agir dentro do conselho de Jesus. Quando essa pessoa anda na presença de Deus, ela é uma pessoa prudente, porque ela edificou o seu alicerce na rocha. E quem é a rocha, espiritualmente, é o nosso Senhor Jesus. É o caminho, a verdade e a vida. Então, bem-aventurados sois vós, que escutam a palavra de Deus e as praticam. Quer dizer, vocês põem em dia, vocês realmente seguem a palavra e a vontade do Pai Celestial e de seu Filho Jesus. Então, a essa pessoa, Jesus está dizendo que considera como uma pessoa, um homem prudente, porque ele fez uma edificação sobre Cristo. Agora, veja no versículo 25. As provas vêm, as lutas vêm, o contratempo vem. Aquilo que a gente não espera vem, os vendavais vêm, as tempestades vêm. Vamos dar um exemplo hoje aqui, meus amados. Você sabe que agora está todo mundo em paz aqui, dentro cada um na sua casa. Imagina que, de repente, vem um temporal, mas, de repente, e ele vem vamos dizer, um ciclone e rebenta a cidade toda. Em 15 minutos, devastou a cidade, devastou a sua casa, acabou com tudo. Mas só que você está alicerçado em Jesus, né? A sua alma, ela não se abala, porque você sabe que Cristo, você está com a fé nele e ele tudo pode na tua vida. Ele faz milagre, ele faz obra para aqueles que confiam nele. Então, nada. Então, não vai ser a chuva, não vai ser os rios correndo, né? As coisas das provações vai nos afastar do amor de Jesus Cristo, porque estamos alicerçados em Jesus. A nossa verdadeira felicidade é Cristo Jesus. Todos vocês são felizes. Primeiro, porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida, que está no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 20, para nos alegrar, porque o nosso nome está escrito lá no livro dos céus. E aqui, nós sabemos, então, que nós estamos neste mundo e nós estamos à mercê de qualquer coisa que venha surgir nesse mundo. Pode ser pandemia, pode ser doença, enfermidade e assim por diante. Mas nada nos abala diante de Jesus. Todo aquele que confia no Senhor não é destruído. Agora vamos no versículo 26.
O Senhor disse que ali, quando ele usou as palavras, estava ali tanto que escutava, quanto também não queria escutar. Estava ali ouvindo, mas não praticava. Jesus disse que todos que ouvem as palavras dele e não as cumprem, quer dizer, não dá ouvido ao Senhor. Então, o Senhor Jesus vai comparar essa pessoa como uma pessoa insensata, uma pessoa falta de juízo. Aqui, irmão, não está se falando de uma pessoa intelectual, falta de juízo intelecto. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando para uma pessoa que ela sabe que aquilo conduz para a vida eterna, mas ela não quer seguir, ela não tem interesse. Esse é o falta de juízo. Vamos ensinar uma coisa mais aberta para vocês. Imagina o seguinte, tá bom? Vocês estão numa pista, que o limite dela é 100 km por hora, e você está com o seu carro correndo a 180 km por hora. E uma velocidade acima de que pode correr a 100 por hora. Então, todos que olharem para esse carro cortando, costurando as pessoas que estão dentro do limite, aquelas pessoas vão falar, esse cara é louco, esse rapaz aí é doido, olha o que ele está fazendo, está pondo em risco a vida dele e a vida de outros condutores. Ele pode provocar uma tragédia, ele pode provocar um acidente, pode conduzir à morte de muitas pessoas. Então, ele intelectualmente, ele está bem de juízo, mas as atitudes dessa pessoa, ela está tomando uma atitude de uma pessoa de falta de juízo, porque ela não está medindo o risco que ela está trazendo sobre as pessoas próximas a ela. É esse tipo de loucura que Jesus está falando, são os insensatos. É aqueles que têm falta de juízo, como um louco aqui, mas não é do caso de intelecto. Falta de sabedoria. Aliás, até uma pessoa rebelde, uma pessoa, podemos dizer que é uma pessoa desobediente. Essa é a verdade. Porque se ele ouve a voz do Senhor e não quer, desobedece, é porque é desobediente. Então, Jesus está dizendo para essas mesmas pessoas, dizendo que também desceram, né? Veio a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram a casa, e a casa caiu. E foi grande a tua queda. Irmãos, já disse isso uma vez, materialmente, querida Irmandade, para vocês entenderem bem, olha só, nós vemos isso muito no tempo de chuva, tanto aqui no nosso país como no país de fora. Algumas casas com construções não bem alicerçadas, algumas casas com construções perto de rios, outras com construções em montanhas. Então, são umas construções assim, alguns sem alicerce. Quando vem a tempestade, pode ver isso na cidade, vem a tempestade, aquelas águas, elas correm pela cidade e ela vira como um rio, as ruas somem, vira tudo água. E as águas entram nas casas, penetram. A casa que não tiver alicerce, a correnteza da água leva a casa embora. E leva tudo que está dentro daquela casa, tudo. Às vezes a pessoa só sai com sua roupa do corpo e a sua vida. Até os documentos, se tiver joia, tudo vai embora, a água leva embora. Então, esses são pessoas que não fizeram um bom alicerce. E o que faz um bom alicerce, ele procura. Vamos falar espiritualmente. Irmãos, melhor, agora materialmente para vocês entenderem. Vamos dizer que cada um de vocês, vocês têm um terreno e vocês vão fazer uma casa bonita, uma casa boa. Então, quando vocês vão fazer esta casa, vocês vão procurar, provavelmente, um engenheiro, para que o engenheiro, ele faz uma planta, ele faz ali o alicerce, o que vai ser colocado de ferragem, as profundezas das bases. Então, aquele engenheiro, ele começa a direcionar você, e claro que você vai obedecer a ele, porque você não quer uma casa trincada, você não quer uma casa ruim, né? Uma casa que venha a cair, o teto cair. Não, você quer uma casa bem edificada. Por isso que vocês vão contratar um engenheiro. Eu acredito que nenhum de vocês vão construir uma casa pela cabeça de vocês, né? Sem ter conhecimento do alicerce, do peso que vai ter ali, o solo, se é arenoso ou se ele é firme,
quanto que vai de sapata, enfim, você não vai fazer isso de sua cabeça, porque é uma construção, você vai pôr muito dinheiro ali, talvez até toda a tua economia, então tem que ser uma coisa bem feita. E claro que você, então, contrata um engenheiro e você não vai obedecer a ele. Se ele mandar colocar lá, tipo, ferro número 8, ferro número 12, irmãos, só para falar que eu não entendo muito de construção, tá? Mas eu dizendo assim, número 12, número 8. Se o engenheiro está mandando colocar aquilo, você vai falar, nossa, é muito caro o número 8, eu vou comprar um número 4, eu vou comprar o número 6, o ferro mais fino. Você teria coragem de fazer isso? Arriscar a tua vida? Se o engenheiro está te ensinando a você fazer uma boa edificação para você ter segurança dentro daquela casa, que nada desaba sobre você e que nenhuma chuva, nada leva a tua casa embora. Você teria coragem de adulterar aquele projeto do seu engenheiro para economizar no seu bolso? Acredito que não. Eu acredito que cada um de vocês iriam fazer um projeto para ter uma ótima casa. Irmãos, se nós obedecemos um engenheiro e seguimos aquilo que o engenheiro nos dá, por que que nós não seguimos os conselhos de Jesus? Por que que nós não vamos dar ouvido ao nosso Deus, que é o construtor desse universo, construtor dos céus e da terra? Ele é o construtor de todas as cidades celestiais ali, a nova Sião celestial, Jerusalém. Ele é construtor. Se você olhar todas as plantas, os detalhes das cores das plantas, dos animais, os detalhes dos nossos olhos, enfim, do cabelo, tudo. Esse é o nosso engenheiro celestial. Ele tem todas as formas para nós vivermos com ele. O que custaria nós darmos ouvido à voz do nosso Senhor e seguir conforme o mandamento desse engenheiro celestial para a nossa vida eterna, uma construção sólida para vivermos na eternidade? Deu para entender? Então, irmãos, se nós obedecemos um engenheiro materialmente, por que não obedecer o nosso Senhor, os seus mandamentos, os seus conselhos, que pode nos trazer vida, paz, e ainda Ele quer nós na eternidade com Ele? Ele está nos ensinando a dar bom testemunho, Ele está nos ensinando a ser uma árvore boa, Ele está nos ensinando a andar na humildade, Ele está dizendo, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ele está pedindo para nós aprendermos dele, para que nós confiamos nele. A pergunta é, vocês confiam no Senhor? As suas obras demonstram que você confia no Senhor? Aqui está um conselho, que devemos confiar no nosso Senhor. Confia, você nunca vai se confundir, não vai ser envergonhado. Esse nosso Deus é maravilhoso. Irmão, para o nosso Deus dar o seu Filho, por amor a cada um de nós, não está mais do que provado que Ele ama nós? Ele vai querer um mal contra vocês? De maneira nenhuma. Ele só quer o bem de cada um de vocês. Agora, irmãos, todos esses que vão dar ouvido ao Senhor, Ele considera você como um homem e uma mulher prudente na presença dEle. Agora, se nós aqui vamos edificar uma casa sobre areia, então Jesus vai considerar como pessoas insensatas, pessoas falta de juízo, como eu disse, não intelecto, desobediente, não dá ouvido à voz do Senhor, os conselhos dele. Então, nós mesmos fazemos nossa casa, do nosso jeito. Então, nós vamos edificar a casa na areia e nós fazemos as nossas bases de qualquer jeito, não tem nenhum engenheiro espiritual para cuidar de nós, porque nós tomamos a decisão de fazer do nosso modo, tá entendendo? E aí, então, acaba rejeitando o conselho de Jesus, o nosso Senhor. E aí, pronto. Você sabe que está escrito em Eclesiastes que a chuva, ele desce tanto para os bons como para os maus, tanto para o justo quanto para os ímpios. Todos terão a mesma benção da chuva, que vão molhar a terra e vão também produzir. Aqui, a palavra de Cristo está indo para toda a humanidade. Para você, para mim e para todos. Agora, quem vai tomar a decisão para escolher o seu construtor é você. Quem vai escolher o seu mestre é você.
quem vai escolher, tá? Tomar as decisão para seguir Jesus, embora que ele te escolheu para a vida eterna, mas se você quiser andar na iniquidade, você não escolheu andar com ele, mas ele te escolheu, tanto que ele te chama. Agora, irmãos, essas palavras que veio aqui de Jesus, ele está nos fazendo cada um refletir, para que você veja quais são as suas obras, quais são os seus frutos, são bons ou maus? As suas obras são boas ou más? Que árvore que você é? Quanto às profecias, os profetas, vêm como lobo, disfarçado como ovelha, dissimulado, fingido, com pele de ovelha, mas são lobos devoradores para destruir as ovelhas de Cristo? Quem são os discípulos de Jesus? São aqueles que verdadeiramente andam com Jesus. Os verdadeiros discípulos de Jesus, eles terão frutos bons, levarão a sério a santidade que Cristo está fazendo na nossa vida. A palavra de Deus, ela é derramada nos corações de muitas pessoas. Aos que têm ouvido, guardam e praticam. Aos que não dão ouvido à palavra, ela só passa na tua vida e você não guarda e você não pratica ela. Porque, irmão, não tem como praticar a palavra se não guardar ela. Não é verdade? Então, somente guardando a palavra você vai praticar. Então, meus queridos, aqui está o conselho, tá? Aqueles que não guardarem a palavra de Deus, aqueles que querem fazer a sua construção na areia, um dia vai cair. Não vai entrar no reino do céu. Vai ser destruído por si próprio, por não ter aceito os conselhos e a palavra de Jesus Cristo. E aqueles que escolheram estar com a palavra do Senhor e as praticar, pode ter certeza que a tua casa não cai, porque você anda na santidade. Irmão, todo crente que está se... Olha, presta atenção nisso, tá? Todo aquele que ouve a palavra de Jesus e não as pratica, a tendência é cair. Não reina com Jesus, porque não tem a palavra de Jesus. Todos os ensinamentos que ele dá não pratica, então não vai reinar com Jesus. Bendito seja o nome de Deus, né, irmãos? Espero que todos estejam entendendo. E nesta tarde, talvez possa estar entre nós aqui alguma alma que não estava levando a sério a palavra de Deus, o testemunho, né? Irmãos, em nome de Jesus Cristo, leva a sério agora, pela Bíblia, pelas Escrituras, leva a sério. Tá bom? Olha, finalizando isto, presta bem atenção uma passagem muito boa. Quando as almas são novas, elas são como plantas na presença de Deus. As almas são batizadas novas, né? Vai tendo conhecimento de Cristo. Elas são como plantas. Então, sempre vamos regá-la com a palavra de Deus, ela vai sendo regada, e a gente está ali para orar, para estar junto, está ali de lado a lado. E essa plantinha, ela tem que sempre receber a água. A água espiritual é a palavra de Deus. Depois essa planta, ela vai crescendo, ela forma uma árvore frondosa, podemos dizer assim, um pé de abacate, que todo mundo conhece, um pé de jabuticaba. Depois dela grande, você precisa aguar ela? Não. Ela não precisa mais ser aguada por nós, porque ela já tem raízes e já vai direto lá embaixo para buscar água. Irmãos, a palavra de Deus vai criando raiz em nós. Ela vai aprofundando em nossos corações. A raiz vai entrando ali, irmãos, e vai chegar uma hora que nada derruba vocês, porque vocês praticam a palavra de Deus. Agora, se a pessoa não praticar, ela não vai ter força. E aí, um dia cai. A igreja entendeu isso, meus irmãos? Deixa eu abrir aqui para vocês. Todos entenderam aqui, meus amados irmãos? Lá no YouTube. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim, Amém, amém, Senhor. Júlia. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Vou voltar aqui, vou fechar. Irmão Samuelzinho, irmão Samuel Alves, ó, meu amado, é o seguinte, o irmão colocou aqui, né? Se eu não guardar a palavra de Deus, eu vou virar uma ruína. Eu vou fazer vocês pensarem, tá bem? Não vai ser, não sou eu que estou dizendo.
Vocês que vão pensar. Eu vou dar um exemplo para vocês no Velho Testamento. Samuel, lembra da mulher de Ló? Quando o nosso Deus ordenou aqueles 2 anjos ir até a cidade de Sodoma e Gomorra, eles foram para destruir a cidade. Só que eles tinham uma ordem também de Deus, que não poderiam destruir a cidade sem antes tirar Ló e sua família daquela cidade. Vocês lembram disso, né? Muito bem. Lembra a ordem que os anjos deram para os 4? Para o Ló, a esposa de Ló, e para as 2 filhas, os 4? Eles pegaram nas mãos deles, os anjos pegaram nas mãos de Ló, da esposa, o outro anjo pegou nas mãos das 2 filhas, e eles levaram para bem longe. Qual foi a ordem que o anjo deu para os 4? E quando descesse fogo do céu, para eles não olharem para trás, senão eles também poderiam morrer e iriam morrer. Lembra disso? Bom, Samuel, qual dos 4 que não guardou a palavra que saiu da boca do anjo, porque isso veio de Deus? Qual dos 4? Quem olhou para trás? Não foi a mulher de Ló? O que aconteceu com a mulher de Ló? Transformou em estátua de sal até o dia de hoje? E o Ló e as suas 2 filhas morreram? Não, porque eles guardaram a palavra que o Senhor deu ao anjo dizer para ele. Mas a mulher de Ló não guardou a palavra e ela entrou na ruína. Jesus está falando a mesma coisa aqui. Guardar é praticar, é obedecer a palavra. Se a mulher de Ló obedecesse a palavra, ela estaria salva. Infelizmente, só se salvou 3. Ela pereceu com toda Sodoma e Gomorra junto. Essa é Amém, Madadá. Deus te abençoe grandemente, viu? Então, irmão Samuel, aqui vai estar a sua resposta. Se você não guardar a palavra de Deus, pode virar ruína. Se eu também não guardar a palavra de Deus, com certeza vai para a ruína. Porque quem guarda a palavra de Deus não peca, porque são filhos de Deus. Os filhos de Deus não pecam por causa da palavra de Deus. Tá vendo? Agora, vai haver uns pecados todo dia? Vai, um erro, uma falha. Às vezes mente, mas corre para os pés do Senhor. Senhor, me perdoa, eu não quero mentir, eu caí nesse erro por medo. Ou às vezes fica nervoso. Irmão, isso não está dizendo que nós nunca vamos pecar. Não é isso. Porque, por mais que nós somos ser humano, cometemos um pecado. A raiva, o nervosismo. Mas o Senhor diz que nós devemos nos humilhar-nos. Não podemos dormir com essa ira. Então, meus irmãos, sempre Jesus vai nos justificar desde que nós corremos para os pés dele. Primeiro, Epístola de João, capítulo 2. Filhinho, eu vos digo que não pequeis, mas se algum de vós pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo perante Deus, o qual será o intercessor, quer dizer, ele é apropriação, quer dizer, o que é apropriação? Ele vai estar em favor deste que pede misericórdia, para junto do Deus Pai, não só por nós, mas por toda a humanidade, o mundo todo. Então, meu amado irmão, por mais fraco que você estiver e ainda cometer algum erro, correu para os pés do Senhor Jesus, ele vai te sustentar. Se você correu para os pés de Jesus pedindo perdão, é porque você guarda a palavra de Deus. Não é verdade? Você está guardando a palavra de Deus. Então, irmão Samuelzinho, em nome de Jesus, fica firme aí, que o Senhor vai te levar para o reino da glória e vai levar nós. E vou dizer mais, eu quero te ver lá. Eu quero ver todo mundo. Espero estar lá com vocês e quero que todos também estejamos todos juntos para dar glória a Deus e a Jesus Cristo. Tá bom, meu anjo? Tá bom? Então, a gente vai ficando firme, tá? Os problemas que nós passamos, isso, pode deixar que o Senhor vai ajudar. Fica nos pés do Senhor. É isso aí, meu amado. Tá bom, irmão Samuel? Ele fez uma pergunta, mas eu precisava responder isso para ele. Mas aí eu acho que foi bom para todos também, né? Lembra da mulher de Ló, hein? Ela perdeu a sua vida por falta não acreditar na palavra que saiu da boca do Senhor, a obediência. Se nós obedecermos o Senhor, glória a Jesus. Então, esta é o conselho que Deus nos dá através da Bíblia,
de Mateus, capítulo 7 em diante. Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Glória a Deus, aleluia. Amém. Todos todos, tá? Vocês entenderam tudo direitinho? Tá tudo certinho? Glória a Deus. Eu acho que sim, né, irmão? Deixa eu só ver aqui, tem algumas coisas aqui para ler. Só um minutinho, por favor. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mateus. Então todos aqui. Louvado seja Deus. Então, esse aqui, irmãos, é o que Deus preparou. Mamagali Viana, Deus abençoe. A irmã Maria Helena Ferreira, irmão Samuelzinho Alves, Deus abençoe. Samuel, como eu disse, fica firme aí que nós vamos entrar no céu, tá bom? Você está aí ouvindo, tá bom? Que Deus abençoe o irmão Edilson de Melo, a irmã Alpina Rafael, enfim, a irmã Eliana. Deus abençoe a todos vocês. Agora, se não há mais perguntas, nós vamos agradecer a Deus, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. E vamos agradecer ao Senhor por tudo que Deus tem preparado para nós. Louvado seja Deus. Irmã Sandra Novaes está aqui. Paz Deus, irmã Sandra. Que Deus te abençoe grandemente também, viu, filha? Amém, irmã Júlia. Paz Deus, nosso filho também. Paz Deus. Amém, minha irmã. Deus abençoe, viu? Glória Amém. a Deus. Amém, irmã Cidinha. Agora, irmãos, todos juntos, quem Deus der para agradecer ao Senhor, levanta a mãozinha que vai ser liberado, tá bem? Todos juntos, unidos, agradecemos a Deus em oração. Amém. 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 Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória. a Deus. Glória. Amém. Glória a Deus. Glória a Dos Deus. teus servos, Pai, da tua serva. Irmão Glauco, irmão Sentir, agradece a Deus, irmão Glauco. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou fechar, irmão Glauco. Irmão, abre aí, por favor. Glória a Jesus. Glória a Deus, Santo Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos mais uma vez aqui ajoelhados em nome do seu Filho Jesus Cristo. Pai, te render graças, Senhor, por mais um dia, por tudo que já nos tem preparado. Ó Pai amado e santo, te rendemos graças por essa leitura bíblica, pelas explicações que o Senhor deu na boca do teu servo, por tudo, Senhor Deus, por esses conselhos santos. Te rogamos que continue nos guardando na sua santa e poderosa presença, não nos deixando desviar nem para a direita nem para a esquerda, Pai amado e santo, mas que possamos construir a nossa casa celestial junto a um ribeiro santo, de bênçãos, ó Deus bendito e santo, para que possamos herdar a sua coroa eterna. Pai amado, santo e justo, tudo isso nós pedimos, não em nosso nome, mas em nome do seu Filho Jesus Cristo, que vive e reina ao nosso lado. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Santo Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Isso, vou fechar aqui. Amém. Deus abençoe a querida Irmandade. Espero que todos compreenderam, que Deus investe vocês com poder e glória. Nós vamos agora encerrar. Eu vou colocar o irmão Marcos no destaque para que todos possam saudar ele, né? E nós vamos saudar ele com a paz de Deus, que ele vai ver todos vocês. Estou vendo a mocidade ali, na reunião da mocidade, lá na irmã Gláucia. Deus abençoe também, que Deus abençoe a todos aí. Então, que a paz de Deus, feche os seus olhinhos, que a paz de Deus, a graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, os teus conselhos, essa leitura da Bíblia e a guia do Espírito Santo permaneça em nossos corações para sempre. Amém. 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 A paz de Deus a Deus. todos, Deus abençoe. A paz de Deus, irmão Júlio. Amém, irmã. Eu Deus a todos. Lá em cima.
Paz de Deus Ó, com todos, paz de Deus, irmão Marcos. amém, amém. Paz de Deus, irmã. Ó, Isso. Irmãs, o Marcos está saudando vocês. Olha aí, ó. Ele está todo feliz. Isso é fé, viu, irmãos? Isso é fé. Ele é surdo e mudo e ele está aqui conosco. Ninguém traduziu para ele, mas ele está aí. Isso é um mistério. Olha que obra linda, olha. Vão ajuntando as mãos aí, que é um amém, ó. Irmão Fernando, põe as mãos juntinhas aí, que isso aqui é amém. Isso é amém. Ele está vendo que é amém. Vamos lá, irmão Dite, põe as mãozinhas junto, que ele está saudando vocês com a paz de Deus. Ai, Glória a Jesus, né? Deus abençoe, Pai de Deus, irmãos. Amém, meu irmão. Deus te Amém. abençoe. Deus abençoe esse carinho. Paz de Deus com todos. Deus abençoe a Eu todos. algumas coisas para ele Pai aqui. Deus. Ele virou minhas coisas aqui de casa, aí eu estava trabalhando aqui, mas aí eu parava um pouco, traduzia para ele, e ele está morando longe de mim agora, né? Hoje ele veio aqui visitar a gente, pegou um Glória a filho, Deus. e ele fica assim atento, porque na comunhão, porque a paz de Deus que vocês passam para ele faz muita obra, ele fica muito feliz, então ele fica aguardando, mesmo que ele não ouve, ele falou para mim que ele fica aguardando por causa do carinho, da comunhão e da Amém. saudação da paz de Deus, tem um grande efeito. Que Glória Deus a Deus. abençoe, não esqueço vocês, Deus conhece Glória a tudo, Deus. passei por uma turbulência muito grande esses dias, saúde, mudança, muita coisa, mas assim que puder, eu vou estar presente com o Marcos, tá bom? Interpretando para ele junto de vós. Tá bom, irmã. Todos Deus ensinamentos abençoe. maravilhosos e o Marcos participou sim, eu interpretei para ele aqui, tá bom? Ô, irmã, Deus abençoe. Foi muito bom ver a irmã, viu? Que Deus abençoe grandemente. Saudação à mesmo. sua família, com a paz de Deus. Deus abençoe. Amém, a todos. amém. Eu não esqueço de vocês. Amém. Deus Então, abençoe. amém. Irmandade, que Deus abençoe a todos. Eu vou me retirar, porque depois nós temos o culto presencial também, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Ficam com a santa paz de Deus. E que Deus venha na sua Amém. vida. A paz de Deus para todos. amém. 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 Que Deus abençoe. Amém. Paz de Deus, irmão Júlio. Deus abençoe. Amém. Mas Deus, irmandade do YouTube, Deus abençoe vocês também.